Olá pessoas, eu sou o Raoni e no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre essa ideia de, afinal, o que é a mente? Como que a gente define o que é a mente? Então, me apresentando para explicar um pouco de como eu quero chegar nessa ideia, do porquê eu quero chegar nessa ideia, eu sou psicólogo clínico, eu tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental, esse é um termo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente nesse vídeo, e atualmente eu estudo o mestrado em neurociência e cognição na Federal do ABC. E esse último quadrimestre, último período, tivemos a disciplina de filosofia da mente. E é um pouco dessas ideias, dessas discussões sobre o que é a mente, filosoficamente falando, que eu quero trazer aqui para esse vídeo hoje, se o cachorro do vizinho permitir, porque eu já tentei gravar várias vezes. Então, vamos lá falar um pouco sobre a mente, que a gente pode começar a partir de vários pontos. Então, a gente pode começar, por exemplo, nos filósofos gregos, em Aristóteles, Sócrates, Platão, que talvez tenham ideias que não necessariamente são chamadas de mente, mas ideias parecidas com essa discussão do como funciona a nossa consciência, como é que a gente entende as coisas, esse tipo de questionamento. Só que não é a partir desse ponto que eu vou começar a partir de quando dá uma mudança na forma como a gente questiona as coisas e que nos trouxe muito a ideia de mente, que é a partir da ideia de René Descartes, que ele era bem da ciência, bem científico, mas ao mesmo tempo era uma pessoa religiosa e naquela época, mesmo tendo começando uma mudança de paradigma nos questionamentos, ainda tinha uma influência religiosa nessas questões. Então, a partir dos questionamentos dele de como que funciona o corpo, como é que funciona, como é que a gente funciona, ele meio que não queria colocar a ideia de que o ser humano era muito totalmente mecânico e igual, sei lá, um relógio. Então ele postulou uma ideia de que a gente tem o nosso corpo, que é essa parte mais mecânica, e a gente tem a parte da mente, que é a parte que não é corpórea, que é a parte que não está, de certa forma, no nosso corpo. E postulando essa ideia, ele colocou que a mente se conectava com o corpo através da glândula pineal no cérebro. E essa é a ideia dele, falando de uma forma bem resumida, bem simples. E o que tem de mais nessa ideia? Então, temos a separação de mente e corpo, e aí a gente pode aceitar essa ideia e falar acabou, sai desse vídeo, tchau e pronto. Não, e foi aí que surgiram vários questionamentos e é por isso que estamos aqui discutindo filosoficamente o que é a mente, porque a partir desse questionamento dele de corpo e mente, começamos a ter várias discussões filosóficas sobre se realmente temos uma mente, se realmente ela, como que é isso, como é que é feito isso, como é que a gente se conecta com a mente. Então tem várias questões por trás dessa divisão do dualismo cartesiano. E dentro dessas discussões de como vêm as coisas, como que a gente liga essas duas coisas, a gente pode parar para pensar que na evolução da ciência nos últimos tempos e a gente já vê que a ideia do Descartes que ligava a mente ao corpo pela glândula pineal estava errada, porque a glândula pineal, na verdade, serve para secretar hormônios no nosso corpo, não para entrarmos em contato com algo que não é físico. Então, disso surgem vários questionamentos. Pro Descartes, naquela época, ele não tinha tantos. Resolver os problemas dele, porque ele podia ter a questão mais científica dele, a questão de entender como funcionava o corpo, ao mesmo tempo que ele dizia da parte mais religiosa dele de que a mente era algo dado por uma força maior, por um Deus, e acabava a discussão ali.
Só que aí a partir disso tivemos várias questões sobre o que é a mente. E para começar a minha visão sobre mente, eu quero contar uma historinha de alguns anos atrás, lá quando eu comecei a faculdade, mais ou menos acho que no segundo ano, uma turma de outro campus da faculdade fechou. E com isso, todas as pessoas dessa turma migraram do campus deles para o campus que eu estudava. Então eu comecei a conhecer pessoas novas. Dentro disso, de conhecer pessoas novas, muitas vezes quando eu falo meu nome, as pessoas não entendem meu nome. Meu nome tá escrito aí embaixo, vocês vão lendo, vocês provavelmente vão entender melhor se não entenderam como eu falei. Mas muitas vezes as pessoas não entendem quando eu tô falando presencialmente. Ah, meu nome é Raoni. E aí teve uma situação assim, onde perguntaram qual que era o meu nome. Uma pessoa que tinha acabado de entrar perguntou qual que era o meu nome. E eu falei, Raoni. Ela falou, quê? Eu falei, Raoni. Ela falou, quê? E aí eu falei, William. Eu, eu brinquei com isso de William, acho que tava na mesma época da Copa, ou indo pra Copa de 2014. Eu não lembro exatamente quando foi, ou se já tinha acabado a Copa, ou se foi antes. Mas temos o William, jogador, e ele é até daqui da minha cidade, Ribeirão Pires. Então foi o primeiro nome que veio na minha cabeça, William. E aí, depois disso, ela não perguntou mais. Ela ficou com a ideia de que meu nome era William. Então, a partir de uma brincadeira, ela acreditou naquele nome. Bruna, se estiver assistindo, beijo, desculpa pela brincadeira. Mas, durante um mês, ela acreditou que meu nome era William. E aí, em algum momento, ela chegou e perguntou pra uma outra pessoa da minha sala: Ah, aquele menino lá, o William. Aí a amiga dela ficou: Quê? O William, pô, aquele menino lá. Não tem nenhum William na sala. Ah, ele é assim, assim, assim. O Raoni? E foi aí que ela descobriu que eu tinha mentido meu nome durante um mês. Mentido não, porque ela não me perguntou depois. Foi só a primeira vez que eu menti e ela acreditou. E por que eu tô contando essa história? Porque se ela não tivesse perguntado pra outra pessoa, ela continuaria acreditando que existe um William. Porque foi o nome dado ali para aquela situação, um William. Mas não é porque esse nome estava lá que necessariamente isso existe. Talvez isso ficou um pouco confuso, vamos melhorar. O William não existia. O William, o William na verdade era uma parte do Raoni mentindo que se chamava William. E para mim, e para mim essa é uma ideia que demonstra bem a ideia de mente. A mente, ela não necessariamente existe. Ela é o nome que a gente dá para algo acontecendo no nosso corpo, para algo que acontece quando a gente tem comportamentos, quando a gente faz as coisas que demonstram que a gente tem uma mente, seja pensar, seja falar, qualquer coisa que a gente chama de mente é um comportamento. Essa, essa é uma palavra importante da gente definir o que é comportamento, porque as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender o comportamento quando não é algo muito definidinho no andar, por exemplo. Andar, por exemplo, é um comportamento e é mais fácil de você definir que, isso daí é um comportamento. Andar é um comportamento, falar é um comportamento. Um comportamento é qualquer coisa que um organismo emita. Pode ser em reação a algo, mas não necessariamente. Mas qualquer coisa que um organismo faz é um comportamento. Seja ele um animal, seja ele. É um comportamento. Porque é algo feito. Então, dentro dessa ideia de comportamento, a gente pode olhar para tudo que a gente faz. Por exemplo, pensar, por exemplo, falar, por exemplo, refletir.
refletir é só uma outra forma da gente definir o termo pensar. E a grande diferença que a gente tem nesses dois comportamentos é que temos comportamentos que são visíveis para as outras pessoas, então se eu estou andando, você consegue olhar para mim e falar, ele está andando. E temos comportamentos internos que não são visíveis para as outras pessoas. Por exemplo, ele está pensando. Na verdade, eu estou tendo um comportamento de pensar. E, e é esse comportamento de pensar que a gente vai chamando de mente. E é isso que o autor principal da ideia que eu estou falando aqui chama de erro de categoria. Porque se a gente pega a ideia de que uma pessoa, por exemplo, pode pedir para conhecer um ambiente, por exemplo, conhecer a Universidade Federal, como é que é a Universidade Federal. E aí a gente vai lá, apresenta para ela, tá aqui o campus de tal coisa, tá aqui por exemplo, tá aqui o campus de Santo André, tá aqui o campus de São Bernardo, tem esse prédio aqui, tem o bloco Alfa, tem o bloco Delta, tal sala é ali, tal sala é ali, tal laboratório é ali, tem a sala dos professores. E no final dessa visita a pessoa fala, tá, mas e a federal? Você me apresentou um monte de prédio legal, mas cadê a federal? E tecnicamente falando, a federal ela não existe. Ela é um conceito por trás da ideia daqueles prédios. A mesma ideia de conceito a gente pode levar, por exemplo, para a ideia de casamento. Você não consegue chegar na casa de alguém e você vai ver a pessoa falando com a outra pessoa que ela se relaciona, você vai ver uma conversa, você vai ver vários comportamentos, mas você não tem como ver o casamento. O que é o casamento além desses comportamentos? Então, o casamento e a Universidade Federal são conceitos. São formas que a gente define um conjunto de comportamentos. E, e é isso que a gente tem tanta dificuldade de definir na ideia de mente, porque a gente ficou muito pautado na ideia do Descartes sobre isso, de que temos uma mente e temos um corpo. E aí a gente separou essas duas coisas e ficou sempre focado na ideia de que a mente é uma coisa, o corpo é outra. A mente é uma coisa, o corpo é outra. Tanto que a gente separa muito isso. A gente fala, por exemplo, minha mente está cansada ou qualquer coisa do tipo que não faz muito sentido porque a sua mente não vai ficar cansada porque ela não tem um corpo. Se ela não é um conjunto de comportamentos, ela não tem um corpo, então não teria como ela ficar cansada. O que fica cansado é justamente o seu corpo. O seu corpo faz parte do que é a mente dentro dessa ideia de categorizar enquanto um conjunto de comportamentos. Dentro, dentro dessa ideia, eu gosto de pensar sobre o meu trabalho enquanto terapeuta cognitivo comportamental, porque a gente preza pela ideia de que o cognitivo, os pensamentos, influenciam na forma como a gente se comporta e os comportamentos influenciam na forma como a gente pensa. Só que isso, filosoficamente para mim, falando, é uma divisão muito mais didática do que necessariamente uma divisão real. Não tem uma divisão entre pensamento e comportamento. Na verdade, só que é muito complexo, na verdade, da gente explicar você tem um pensamento, você tem um comportamento dentro de você que influencia o comportamento fora de você. E aí isso fica meio confuso nas ideias. Então é muito mais fácil a gente separar o pensamento enquanto categorização de algo, enquanto uma definição de que, pensamento é esse tipo de comportamento aqui e comportamento é esse outro tipo de comportamento. E dentro disso a gente consegue explicar melhor para as pessoas o que é aquilo que ela está passando. É uma separação didática e não uma separação concreta que realmente existe. Nosso corpo ele é integral. Toda a divisão que a gente vai fazendo de várias questões, elas não são necessariamente reais. Por exemplo, a gente separa
a gente separa várias disciplinas, vários tipos de estudo, que na verdade são estudos sobre o homem, sobre o ser humano, que não necessariamente tem divisões. Por exemplo, a gente não tem a divisão entre a biologia e a psicologia. A gente não tem divisão sobre a psicologia e a parte social. A gente é esse conjunto de coisas. Na faculdade de psicologia, a gente fala muito sobre a ideia de que o ser humano é um ser biopsicossocial. E, basicamente, ele é. Só que não tem realmente essa divisão de biopsicossocial. Essa é uma palavra que a gente teve que criar para juntar uma categoria que a gente separou ao longo da nossa vivência em relação à linguagem disso. Então, o problema da mente, ele é um problema de linguagem. A gente não sabe definir muito bem algo depois que a gente chamou isso dessa forma a partir da nossa linguagem. Então, como que a gente resolve essa questão da mente, essa questão do problema dessa divisão entre a mente e o corpo? E é aí que a minha ideia é um pouquinho diferente da ideia do texto que eu estou falando bastante aqui, que é do Gilbert Ryle, que eu vou deixar a referência aqui na descrição, que, como é um problema de linguagem, parece que seria uma boa ideia, por exemplo, a gente mudar a nossa forma de falar, ou já que vamos aprender coisas novas, por exemplo, na neurociência, a gente precisaria trocar o nosso vocabulário. Só que tem vários tipos de solução, assim, a gente vai pensando na ideia mais geral de filosofia da mente. Só que não necessariamente, para mim, a ideia de mudar a forma como você fala, ela é necessária nesse processo. Porque já é um termo bem disseminado na nossa sociedade, a ideia de que você tem uma mente, de que essa mente é algo que faz você pensar, é algo que faz você agir, é algo que faz você lidar com as suas questões. E isso já está meio que colocado no nosso senso comum. Então, para mim, o mais necessário é justamente isso que eu estou fazendo aqui, de explicar para vocês que mente é diferente do que. Mente, na verdade, não é diferente do nosso corpo. Mente é um comportamento. E é só isso que eu quero apresentar para vocês mesmo. Porque se eu posso fixar alguma ideia com esse vídeo, é que vocês lembrem que mente é um conjunto de comportamentos. Eu repeti isso algumas vezes. Porque é a ideia principal disso aqui. Porque com isso a gente vai parar para pensar durante a nossa linguagem, durante quando a gente está falando sobre a nossa mente, não como algo que está nos controlando, não como um fantasma na máquina. Temos aqui uma máquina, o corpo humano, e temos um fantasma que nos controla, que nos faz fazer as coisas. A mente também é a gente. A mente também faz parte do nosso processo de entender as nossas questões, de procurar soluções, de tentar resolver coisas. Eu gosto muito de usar essa separação nos meus atendimentos em terapia cognitivo-comportamental, porque funciona muito bem para você explicar a ideia. Chegar para a pessoa e explicar que a sua mente chega e te fala tal coisa, tal coisa, tal coisa. O que você faz? Só que essa mente que chega e fala tal coisa, tal coisa, tal coisa, continua sendo você. A gente não é o que os nossos pensamentos falam que a gente é, mas os nossos pensamentos são nossos. E isso que é interessante da gente pensar aqui, que a gente é e não é o nosso pensamento ao mesmo tempo. A gente não é aquilo que está acontecendo no nosso pensamento, mas a gente está tendo esse pensamento porque o nosso organismo está se comportando. Então, não necessariamente a gente vai ter controle dos comportamentos que o nosso organismo vai ter, não necessariamente a gente vai conseguir fazer algo que o nosso organismo não queira, ou
às vezes o nosso organismo faz coisas que a gente não quer, porque o nosso organismo se comporta. Então, isso é mente. A mente é parte da gente, é algo que está no nosso corpo, é algo que a gente se comporta e demonstra que tem essa mente. E tudo que faz bem para o nosso corpo vai fazer bem para nossa mente. Então, como que a gente melhora a nossa mente fazendo tudo que melhora o nosso corpo? Se a gente se cuida mais, se a gente lida melhor com a gente, com o nosso corpo, a gente lida melhor com a nossa mente também, porque essas coisas estão são a mesma coisa. Não tem uma divisão entre as duas. Então, basicamente era essa a ideia principal do que eu queria falar hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, elogios, críticas, qualquer coisa, só comentar aqui embaixo, dá aquela curtida para fortalecer o trabalho, compartilha com quem você acha que precisa ouvir um pouco sobre essa ideia e até a próxima.